Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos encerrando o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, estudando ainda a respeito dos dons, os dons que o Senhor tem nos concedido. Estaremos hoje estudando os versículos 27 a 31 e eu te convido para que você faça essa leitura comigo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente como apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois de dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos estudando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses momentos em que estamos tendo a oportunidade de estudar a respeito dos dons espirituais. Pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, discernimento, que o Senhor venha nos dar compreensão, Senhor, para que possamos trabalhar esses dons que o Espírito Santo nos dá da melhor forma, da melhor maneira possível, para o crescimento e o engrandecimento da Tua obra, ó Deus, para o engrandecimento do corpo de Cristo aqui na terra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dom espiritual é qualquer talento potencialmente potencializado e usado no ministério da igreja. Então, se você for indagado, o que é um dom espiritual? Dom espiritual é qualquer talento que você tenha potencializado e usado no ministério da igreja. Nascemos e desenvolvemos esse dom. E após o novo nascimento, após a nossa conversão, esse dom é potencializado para que ele possa ser usado na igreja. O dom não é algo sem relação com a nossa capacidade natural. Então, eu vou dar o exemplo da minha família. Na minha família, nós temos muitos professores, principalmente pelo lado da minha mãe. A minha mãe é professora, minhas duas irmãs mais velhas, né, do que elas vão brigar se elas assistirem o vídeo. As minhas duas irmãs também são professoras, entre outras atividades que elas também exercem o ministério. E eu amo estar aqui ministrando aulas ao respeito da palavra de Deus. Um dos meus grandes sonhos é estar lecionando em um seminário, né, ajudando ali. Amo essa parte da educação religiosa, do ensino religioso. Então essa é uma capacidade que a gente vê que ela já faz até parte ali da característica de profissões da minha família. E é algo que eu já tinha e que Deus tem potencializado na obra dele para que eu possa levar através desse dom, através dessa habilidade que eu já tinha. Deus potencializa isso para a sua obra. Então ele me incentiva, ele me leva a estar trabalhando, a estar potencializando isso para o engrandecimento do reino dele. Os dons espirituais, eles são concedidos para o crescimento espiritual e a expansão do evangelho. Nós precisamos entender que os dons espirituais são concedidos para o crescimento espiritual e a expansão do evangelho. É para isso que Deus potencializa os nossos dons. Os nossos dons, eles não devem ser motivos de orgulho nem de vaidade. Por quê? Porque é Deus quem os está potencializando e Ele os está potencializando para o quê? Para o trabalho na obra. Ninguém recebe todos os dons. Ninguém vai receber todos os dons. O olho não pode fazer a função do ouvido, do olfato e do paladar.
O fígado não pode fazer o papel do estômago, ele não pode fazer o papel do esôfago, ele não pode fazer o papel do intestino. Ele tem ali a sua própria atribuição e ele tem que fazer aquilo ali da melhor maneira possível. Então, nenhum de nós vai ter todos os dons. Porque se eu tivesse todos os dons, como é que seria esse corpo? Nós vimos isso na analogia da aula passada. A diversidade de dons gera cooperação mútua. Ou seja, já que eu não possuo todos os dons, eu preciso do outro para completar a minha habilidade. Então, vamos levar isso, por exemplo, para a nossa igreja. Nós vemos, por exemplo, pessoas que têm o dom de evangelizar, apesar de que evangelizar é um papel de todos os crentes. Devemos ser uma carta viva, uma carta aberta, para que as pessoas possam ver em nós Jesus. Mas vamos àquelas pessoas que naturalmente, eu lembro assim do meu pai e da minha mãe, era uma coisa incrível, porque fosse qual fosse a ocasião, fosse qual fosse o lugar, eles sempre se posicionavam como servos de Cristo, como pertencentes a uma igreja evangélica. Se a minha mãe ia comprar uma fruta no hortifruti, ela ia falar ali com o atendente, quando você visse, ela já estava perguntando se aquela pessoa ali tinha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se aquela pessoa queria uma oração, ela já estava ali indicando onde era a igreja dela, falando da alegria que ela tinha de servir a esse Deus. Então, ela tinha um dom nato para evangelizar. O meu avô materno, ele tinha o dom de plantação de igreja. O meu avô, ele não tinha o dom, ele não tinha a habilidade para estar pastoreando uma igreja como o meu pai tinha, que pastoreou uma mesma teve durante toda a sua vida, os seus 50 anos de ministério, ele pastoreou uma igreja durante 16 anos e outra igreja durante 34 anos. Então foram 50 anos de ministérios em apenas 2 igrejas. O meu avô, ele foi pastor de várias igrejas, mas não porque ele fosse complicado e ficasse pulando de uma em uma. Não, pelo contrário, o meu avô tinha o dom de plantação de igreja. Então ele chegava num determinado lugar, ele via que tinha ali uma árvore, ele sentava ali, ele abria a Bíblia e ele começava a ler. Logo se aproximava um perguntando o que ele estava fazendo e daqui a pouco você tinha uma congregação embaixo daquela árvore, daqui a pouco aquela congregação alugava uma casinha, se formava em igreja e aí para o meu avô ele já tinha que deixar ali aquelas pessoas levando, cuidando do crescimento daquela igreja e ele já precisava ir para um outro local onde ele faria a plantação de uma outra igreja. Então, a gente pode observar a diferença entre o ministério pastoral do meu pai e o ministério pastoral do meu avô. Ambos tinham o mesmo dom de pastorear, mas as habilidades dele eram diferentes e Deus usa essas habilidades da forma como Ele quer e é Ele quem dá, é Ele quem dá, é Ele quem capacita, é Ele quem desenvolve. Voltando ali para a questão do evangelista. Então, a minha mãe, ela tinha essa capacidade esse dom de evangelizar. Agora, precisamos ter na igreja o dom das pessoas que fazem o acolhimento. Porque nós evangelizamos, mas se esses novos membros, se esses novos convertidos chegarem na igreja e se não tiver alguém que faça esse acolhimento, que cuide delas, elas podem acabar se dispersando ou indo para uma outra igreja. Então nós vemos que os membros, eles são independentes uns dos outros, mas são dependentes uns dos outros. Ao mesmo tempo que somos independentes, que temos as nossas atribuições, nós necessitamos de outro para dar continuidade àquilo que nós fomos capacitados para fazer. E aí, nós vemos o seguinte, que os dons, eles existem para servir ao Senhor, para servir aos outros e para servir aos descrentes. Para servir ao Senhor, vamos abrir lá em Atos
capítulo 13, versículo 2. Olha o que Lucas está registrando aqui. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, os dons existem para servir ao Senhor. Então, anote aí na sua Bíblia, Atos 13, versículo 2, que é quando Paulo e Barnabé são separados, né? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Paulo e Barnabé. Não, aqui ainda era Barnabé e Saulo, né, para poder pregar ali aqueles irmãos. Mas os dons também existem para nós servirmos aos outros. Está lá em Hebreus 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Olha o que está escrito: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Os santos aqui é o corpo de Cristo, ou seja, Paulo, eu acredito que tenha sido Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, mas não temos essa certeza, então não esqueçam que eu falei Paulo. Mas aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo, né, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes. Para quê? Para com o seu nome, pois servistes ainda servis aos santos. E os dons, eles também são dados para que nós possamos servir aos descrentes. Está lá em Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Esse aqui é pesado, não é? Então, nós somos sal da terra e precisamos servir para salgar esse mundo que jaz, irmãos, no maligno, esse mundo que está perecendo. E eu acho muito interessante, porque muitas das vezes nós culpamos os políticos, nós culpamos a ideologia de gênero, nós culpamos todos, sem entender que a culpa é nossa. Se esse corpo, cuja cabeça é Cristo, estivesse trabalhando fielmente aqui na terra, nós poderíamos estar em uma situação melhor. A única coisa que pode mudar, irmãos, o nosso contexto político, o nosso contexto de violência, o nosso contexto espiritual no Brasil, é através da Igreja de Jesus Cristo, fazendo o seu papel, utilizando os seus dons para o atendimento aos não crentes, aos descrentes. Mas vamos adiante. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo com diferentes membros que devem trabalhar em harmonia e com o mesmo objetivo. O corpo precisa trabalhar, irmãos, com o mesmo objetivo. Então imagina, né, se dentro do meu corpo eu tiver dois mandos, dois cérebros, um dizendo vá para a direita, o outro dizendo não, vá para a esquerda. Ninguém pode ter dois senhores. Porque vai prejudicar, vai desagradar um em detrimento do outro. O que é um dom espiritual e qual é o objetivo do dom? O dom espiritual é a capacidade especial concedida pelo Espírito Santo de realizar algum ministério. O que é o dom espiritual? É a capacidade especial concedida pelo Espírito Santo para nós realizarmos algum ministério. Os dons só são concedidos a pessoas convertidas. Uma pessoa que leciona lá numa escola pública ou numa escola particular, mas que ela não é convertida, ela não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela tem o quê? Uma habilidade, ela tem uma capacidade de lecionar, mas ela não tem um dom. Agora, uma pessoa como uma das minhas irmãs,
que está lá, leciona no dia a dia, mas ela também trabalha em alguma área educacional da igreja. Então, ela vai ter o seu dom aperfeiçoado, o seu dom ampliado pelo Espírito para poder trabalhar na obra que o Espírito tem para ela. O objetivo é atender a necessidade da igreja na pregação do Evangelho e gerar maturidade cristã. É para isso que nós recebemos os dons. O Espírito faz essa distribuição como Ele quer. Não adianta, eu já falei aqui, eu tinha muita vontade de cantar. Eu acho lindo uma pessoa que chega e que através do canto, ela fala, ela toca a nossa alma, ela toca o nosso espírito. Eu acho lindo, mas eu, infelizmente, estou naquela ali dos que não canta, não encanta, desencanta, né? Porque eu estou mais para desencantar. Não tenho essa habilidade, não tenho esse dom. Por quê? Porque Deus não me deu. Deus achou que eu estaria melhor aqui onde eu estou, trabalhando o meu dom de levar a palavra até você por meio dessas aulas. Os dons não devem gerar disputas, mas mútua cooperação. Eu não posso querer disputar com alguém que tenha o dom de cantar. Não, a palavra, isso aqui é mais importante do que isso. Não existe. Todos recebemos os dons, todos recebemos o dom para o uso na obra de Deus. E se Deus deu aquele dom, se Deus deu aquela habilidade precisa ser trazida, precisa ser usada no corpo de Cristo. Em uma igreja, nenhum dom ou pessoa é mais importante que o outro. Paulo diz que os dons visam a um fim proveitoso. Temos que valorizar a diversidade dos dons. Precisamos de pessoas diferentes que façam coisas diferentes. Todos devem estar ligados a Cristo e à igreja com o objetivo comum de pregar o Evangelho, servir a Deus e servir ao próximo. O Espírito Santo e o dom por excelência. O Espírito Santo, irmãos, ele é o dom por excelência. E com ele, os demais dons são concedidos. Então, o Espírito Santo, por si, ele é um dom por excelência. E os outros dons são acrescentados pelo Espírito. São nos concedidos pelo Espírito. Eu trouxe aqui a lista, as diversas listas que estão contidas aqui no Novo Testamento que falam a respeito dos dons. Eu gostaria de estar lendo com vocês Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Paulo, escrevendo ali a igreja em Roma, ele bota: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ou seja, é gratuito, é Deus quem nos dá. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, grife aí, não é? Marca a referência desse texto de Romanos 12, versículos 6 a 8. Onde Paulo traz ali uma lista de dons. Mas nós temos também em 1 Coríntios 12, que é o capítulo que nós estamos estudando, diversos momentos Paulo traz duas listas de dom manifestacionais, miraculosos, e ele traz depois uma outra lista de dons ministeriais. Nós temos também lá em Efésios 4, versículo 11, nós temos também uma relação de dons espirituais. Efésios 4, versículo 11. Paulo vai falar: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Outra relação. E nós temos lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, uma outra relação. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-os na força que
que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós temos aí essas relações de dons espirituais, que são a lista de dons espirituais ministeriais, dons espirituais ministeriais, que são os dons que estão ligados ao nosso talento natural. São dons que nós podemos fazer uso deles a qualquer momento, porque eles foram aperfeiçoados por Deus. E aí, para encerrar, eu gostaria de enfatizar mais uma vez a diferença entre dons ministeriais e dons manifestacionais. Dons ministeriais são essas listas que eu acabei de passar para vocês, de dons que são capacidades ampliadas pelo Espírito para o crescimento e o engrandecimento da obra. E os dons miraculosos, cuja lista está apenas em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos aqui de 8, 9 e 10, onde Paulo vai falar, e eu vou ler novamente esses versículos, que o Espírito nos dá, mediante o Espírito, ele nos concede palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Lembra que na semana passada, na aula retrasada, eu falei, não é? Que a palavra de conhecimento seria aquela revelação contida de instrução. E a palavra de sabedoria seria uma interpretação, né? Seria uma visão. E ele vai continuar aqui: a outros no mesmo Espírito a fé, e a outros no mesmo Espírito os dons de curar, e a outros operações de milagres, e a outros profecia, e a outros discernimento de espírito. A gente vê, por exemplo, que esse dom de revelação, a gente pode usar ali o exemplo de Eliseu. Quando o filho da sunamita morre, ela está se aproximando, ela pega ali, entra na sua diligência e ela vai em direção a Eliseu. E Eliseu então manda que Geazi vá ao encontro daquela mulher. E o que Eliseu vai falar para Geazi? Que Eliseu sabe que a sunamita está se aproximando, mas Deus não revela para Eliseu o que está acontecendo com ela. Então ele manda que Geazi vá ao encontro dela para que ele possa saber o que está acontecendo com ela. É um dom de revelação. Os dons miraculosos, eles se diferem dos ministeriais, pois não depende dele, mas sim da manifestação do Espírito. É o Espírito quem manifesta, é o Espírito quem dá, é o Espírito quem nos usa naquele momento para aquilo, e depois não é obrigatório que eu esteja realmente usando aquilo a qualquer momento ao meu bel prazer. Por isso que, por exemplo, eu fico muito incomodada quando eu vejo, por exemplo, alguns pastores, algumas pastoras missionárias que são ligadas muito à área pentecostal ou neopentecostal, quando eles falam, fale em línguas, né? E exalte-se a si mesmo. Fale em línguas e exalte-se a si mesmo. Porque eu acredito no dom de língua dado pelo Espírito. Naquele momento que o Espírito quer nos revelar determinada profecia por meio daquela língua. Então, a gente vê que ali a pessoa, ela fala e ela mesma pode interpretar, ou ela vai ser usada pelo Espírito para falar e Deus vai estar usando uma outra pessoa para interpretar. O que é lindo porque mostra ali a comunhão, a unidade ali no Espírito, um falando e o outro interpretando. Eu não penso que, a meu bel prazer, eu possa, por exemplo, chegar aqui para ministrar uma aula e simplesmente, se eu quiser, eu começo a falar em línguas. Não concordo muito com isso. Então, é por isso que ele está aqui. Eu digo que os dons miraculosos se diferem dos ministeriais, pois não depende dele, mas sim da manifestação do Espírito. De certo, temos diversos dons ministeriais. Os dons são fundamentados em nossa capacidade. O dom espiritual e o redirecionamento do Espírito
a capacidade, é o redirecionamento do Espírito, a capacidade dada por Deus. Então, dessa forma, nós encerramos o capítulo 12. A partir da próxima aula, nós estaremos, então, estudando o capítulo 13 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha absorvido bem a mensagem. Se for possível a você, assista as 4 aulas que fizemos a respeito desse... Foram 4, né? A respeito desse capítulo 12, pedindo a Deus que realmente possa estar dando a você o pleno entendimento da sua palavra, que você possa achar o seu dom, que você possa entender, né, o dom que o Senhor está lhe dando, os sinais desse dom que o Senhor tem revelado em sua vida. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.